no programa de hoje você vai ver: Dr. Piraci de Oliveira esclarece tudo sobre a contratação de deficientes físicos. Visitamos uma pequena empresa que fabrica trançadeiras. Você sabe o que é isso? Em nossa sala de visitas, recebemos o presidente da Abranet, Eduardo Neger. Ainda temos dicas, muita informação e mais uma viagem por São Paulo. Tudo isso agora. Olá, nosso primeiro assunto de 2013 será relativo à exigência de vagas de deficientes e reabilitados. Bem sabemos que, por intermédio da Lei 8.213 de 91, há a obrigatoriedade do preenchimento de 2 a 5% dos postos de trabalhos com empregados deficientes ou reabilitados. A tabela prática de aplicação é essa: de 100 a 200 empregados, a obrigatoriedade de 2%. 201 a 503, 501 a 1.000, 4%, acima de 1.000 funcionários, 5% relativos a deficientes e reabilitados. Deve ser tomado o total dos empregados da empresa, independentemente de haver mais de uma filial ou mais de um local de trabalho. Isso vale também para grupos econômicos. Então, uma empresa que tenha 5 ou 6 pontos de trabalho, 5 ou 6 pontos de venda ou de indústria, devem somá-los, ainda que haja CNPJs ou inscrições diferenciadas. Esse é um ponto importante. Muito bem. Os reabilitados ou deficientes podem ser aprendizes e, com isso, desde que atendidos os requisitos da lei, haveria o cumprimento de 2 exigências, tanto da vaga de aprendiz quanto da vaga de deficiente. A mesma coisa se aplica a estagiários. Até 10% do total das vagas de estagiários devem ser ocupadas por deficientes e reabilitados. O Ministério Público do Trabalho trava uma ferrenha disputa com as empresas, focando na obrigatoriedade no cumprimento dessa exigência legal. Há, em vários casos, ação civil pública imputando multa de R$10 mil por empregado não contratado e, muitas vezes, R$500 mil por danos coletivos. Então, verifica-se que é um encargo excessivamente oneroso. A fiscalização é simplificada, porque na raiz deve haver obrigatoriamente a informação da quantidade de empregados e de quantos são reabilitados ou deficientes. Portanto, o Estado tem na mão todo tipo de informação necessária à lavratura do procedimento, inclusive de fiscalização. O rigor na fiscalização, por força disso, é até facilmente justificável. As informações já estão de posse do Estado. Há inúmeros autos de imposição de multa e até grupos de fiscalização específicos sobre essa matéria. Recentemente, um acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho da 2ª Região flexibilizou a aplicação dessa lei. Entendeu esse julgamento que, se a empresa cumpre a obrigatoriedade de buscar o deficiente, de recrutar, se provar que foi atrás, que tentou fazer o cumprimento da lei, ela ficaria desobrigada da punição da multa e mesmo até da eventual ação por dano moral. Baseou-se esse julgamento no princípio da razoabilidade. Não há, na prática, deficientes em condição de assumir todos os postos que a indústria e o comércio vêm ofertando para esse tipo de prestador. Uma vez que for demonstrado que a empresa buscou recrutar os profissionais, tentou por intermédio de anúncios, mostrou sua boa-fé e não conseguiu encontrá-los, ela ficaria fora do cumprimento da exigência. Era o que tínhamos para dizer nesse programa. Até a próxima oportunidade. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Em comemoração aos 459 anos de São Paulo, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa continua sua viagem por pontos turísticos de São Paulo. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasil.
Ocupa um edifício no Jardim da Luz. É o mais antigo museu de arte de São Paulo, fundado em 1905. A Pinacoteca tem um acervo de mais de 9.000 obras de arte. A concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Daqui a pouco vamos dar luz para o Ipiranga. É isso mesmo, vamos conhecer o Aquário de São Paulo. A mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. No quadro Pequena Notável de hoje, visitamos uma empresa que fabrica máquinas para a indústria. A gente fabrica mais de 100 tipos de trançadeira, que fabrica desde cordas finas até corda para navio, recapar mangueiras finas e grossas. São vários ramos no setor de trançados. São 18 funcionários e mais de 60 anos no mercado, uma tradição que vem de família. Na realidade é um negócio que já vem de família há muitos anos, né? Meu avô começou a fabricar peças para as máquinas importadas aqui no Brasil e depois, quando meu pai entrou para trabalhar junto com ele, iniciou a fabricação das máquinas nacionais. E aí eu entrei, quando eu me formei engenheiro, também para ajudar aqui e estamos até hoje nesse ramo. O diferencial que eu acho do nosso produto é a qualidade da máquina que a gente está fazendo hoje, que é bem diferente das máquinas antigas. A gente usa já uma tecnologia a laser e essa tecnologia faz com que a máquina fique perfeita, né? Não tem nada de ajuste, é praticamente a montagem. Mais uma empresa 100% nacional, com um produto 100% confiável. Ao longo do programa, o professor José Amato Balian irá dar dicas rápidas para você que é empreendedor ou planeja se tornar um. Confira! A gente pode até achar meio surpreso, é você procurar não ter sócios, porque o sócio é um problema, o sócio é uma dificuldade, né? Existem alguns requisitos importantes que você deve levar em conta para fazer uma sociedade. Primeiro, as funções se complementam. Por exemplo, o que não costuma dar certo, 2 técnicos fazendo sociedade. O ideal seria um técnico com alguém ligado mais à área administrativa, ou alguém mais arrojado com outro mais conservador, né? Então, a complementariedade de uma sociedade é um item importante. Alguma coisa acontece no meu coração. Conheça agora o Aquário de São Paulo, considerado uma referência em tratamento e exposição de animais. O Aquário de São Paulo é o maior aquário da América Latina e foi inaugurado em 2006. O complexo leva os visitantes a se sentirem imersos aos ambientes, que apresentam aproximadamente 3.000 exemplares de cerca de 300 espécies de animais. Gosto que vi de mau gosto, mau gosto. Pois é, esse foi nosso passeio de hoje. Na semana que vem tem mais. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem... Algumas informações são básicas que o gerente precisa saber de um negócio. Seja uma barraquinha de cachorro-quente, seja uma loja de carro, uma empresa que fabrica o carro, um prestador de serviço, o que for. Você sabe a quantidade vendida que te dá o lucro igual a zero, o ponto de equilíbrio? Então você precisa saber a quantidade, passa a ser uma meta mínima de vendas. Depois, você sabe a necessidade de capital de giro necessária para manter o negócio funcionando? Outra informação muito importante.
tá? Para não faltar dinheiro, você não se endividar em bancos, entendeu? Saber crescer na medida certa. Outra questão importante ainda na área financeira, saber montar um fluxo de caixa, que não é uma listagem de contas a pagar e a receber. Isso todo mundo tem. Mas um fluxo de caixa contrapõe a receber e a pagar, tem uma previsão para frente, quando vai sobrar, se vai faltar, que dia vai sobrar, que dia vai faltar. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Eduardo Neger, que é o presidente da Abranet. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. O que é a Abranet? A Abranet é a Associação Brasileira de Internet. Foi a primeira entidade representativa das empresas que atuam no segmento de internet. Quando a gente fala de internet, nós estamos falando de provedores de acesso, provedores de conteúdo, empresas que atuam na plataforma de comércio eletrônico, enfim, toda a cadeia de valor da internet brasileira. A Abranet começou em 1997, junto com a internet de escada, ainda no início ainda da rede no Brasil, e está acompanhando todo esse crescimento da rede. Sem dúvida. E há um ramo que deve continuar crescendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na próxima década. Sim, e é interessante a gente ver que o Brasil está chegando próximo de 90 milhões de usuários de internet. E é importante a gente ver o impacto que o acesso à internet tem na economia do próprio país. Existem estudos, e o Banco Mundial, a OCDE tem estudos nesse sentido, que indicam que o crescimento de 10 pontos percentuais na penetração da banda larga no país aumenta em 1% o PIB. Que coisa então, boa. A gente tem uma ligação direta aí, né? Porque na verdade todos os segmentos da sociedade utilizam a internet hoje, desde o uso pessoal até o uso empresarial, e com destaque para as pequenas empresas, onde elas ganham competitividade para o mercado. Então é muito importante esse crescimento. Isso é absolutamente real. Agora, existem vários aspectos que eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar dos riscos, como se precaver disso e como usar a internet de uma forma produtiva e construtiva. A primeira grande indagação: existe um marco regulatório, uma legislação aprovada no Brasil que normatize esse procedimento? Então, existe um projeto de lei que é o Marco Civil da Internet. Ele entrou em discussão no ano passado, foi para a pauta de votação diversas vezes e ainda não foi votado. A expectativa é que esse ano o Marco Civil seja aprovado. O que é o Marco Civil da Internet? É como se fosse a Constituição da rede. Ele vai colocar direitos e garantias tanto para usuários como para as empresas que atuam no segmento. Bom, isso é muito bom. Sim. Tem que ser aprovado. Esperamos que seja votado urgentemente. Agora, por que ele foi para votação, voltou, etc., significa que tem interesses, contradições e grandes polêmicas. Eu imagino que uma delas deva ser o direito à individualidade das pessoas, por exemplo, que deve estar lá dentro dessas normas gerais. Sim. Isso é real ou isso não é real? Qual a tua avaliação? Então, existem diversos pontos que geraram uma certa polêmica. Eu acho que um dos primeiros pontos que gerou polêmica foi a questão da neutralidade de redes, né? O que vem a ser isso? A neutralidade de redes é um princípio que garante que cada usuário da internet tenha direito a acessar qualquer tipo de conteúdo na rede sem nenhum tipo de filtro ou discriminação. Quer dizer, qualquer site que o usuário quer acessar, ele pode acessar sem nenhum tipo de privilégio de acesso ou velocidade. Agora, o que isso implica, traduzindo isto numa linguagem bem mais simples? Ou seja, o que se esconde atrás disso? A possibilidade de você querer acessar alguma coisa e aparecer outra, aparecer comerciais. Esse é o exemplo
Concreto ou não é o caso? A principal preocupação em relação à neutralidade é que as operadoras de telecomunicações, por exemplo, criem pacotes que privilegiem acesso a um determinado conteúdo em detrimento a outro. Quer dizer, eu quero ter o direito de acessar o conteúdo jornalístico que eu quiser, o conteúdo de entretenimento que eu quiser, e não quero ser obrigado a acessar o conteúdo de entretenimento, por exemplo, que o operador define ou que coloque no pacote. Então, ou seja, o direito de ter acesso à informação sem outras coisas do meio. Exato. E isso ou não? Isso de um lado para o consumidor, para o usuário. Sim, claro. Do lado do empreendedor, né? Quer dizer, hoje a internet ela é muito ativa na questão da inovação justamente por conta disso. Quem tem uma boa ideia e coloca isso no ar, uma aplicação, um programa, um site de informação, tem imediatamente a sua audiência. Se nós não tivermos a neutralidade de rede, se esse novo empreendedor não tiver um vínculo com esse grupo que detém as redes de telecomunicações, ele pode ter dificuldade de estar ingressando e de estar concorrendo nesse mercado. Hoje as grandes empresas de internet, os grandes casos de sucesso na rede, a gente percebe que começaram como pequenas empresas, como startups, como empresas de base tecnológica. Que ninguém acreditava. Ninguém acreditava, e hoje são grandes corporações que atuam na rede. Claro. Por que elas surgiram e se desenvolveram? Justamente porque o princípio da neutralidade de rede permaneceu durante todo esse tempo. Então é importante a gente preservar isso para preservar a inovação e o empreendedorismo na rede, que a gente inclusive está muito satisfeito porque no Brasil a cultura do empreendedorismo, principalmente nas universidades, hoje com as incubadoras de empresas, a gente vê muitos jovens aí criando novas ideias, e boa parte dessas ideias de empreendimentos, elas são voltadas para a internet, que é um ambiente muito importante, muito próspero para o desenvolvimento dessas novas ideias. Veja, é uma grande discussão que sempre vem à tona quando você fala internet, é a privacidade, né? A segurança. E você estava falando, antes de começar o programa, que, via de regra, os grandes problemas são causados pelo próprio usuário. Então vamos aproveitar para fazer um alerta e esclarecer às pessoas o que ela não deve fazer. O que ela deve fazer é liberdade de cada um, mas o que ela não deve fazer para evitar que a sua privacidade seja invadida ou que roubos, assaltos, furtos possam ocorrer em função da iniciativa individual do próprio usuário. Claro. Quer dizer, independentemente da discussão de legislação, da garantia dos direitos e tudo mais, e via de regra dos termos de uso dos serviços, isso é uma coisa que pouca gente vê, mas quando a gente vai entrar em algum serviço, uma rede social, qualquer tipo de aplicação na internet, a gente vê lá os termos de utilização daquele serviço. Aquele monte de letrinha que ninguém lê, todo mundo clica no aceito e acaba passando. As pessoas dificilmente leem aquilo lá. Mas ali tem as garantias do que pode ser feito com os dados da pessoa, termos que ela pode concordar ou não. Né? Mas nós não estamos nem entrando muito nesse mérito, nós estamos entrando no mérito comportamental. Isso. O que as pessoas fazem na rede. Né? Então, até aquele caso que nós estávamos discutindo, quer dizer, a pessoa entra na rede social e tudo que ela compra de novo na casa dela, olha, eu comprei uma TV nova, comprei aqui um Blu-ray, comprei um videogame, ela põe foto, posta na rede social, ela aceita um monte de gente como amiga na rede social, mesmo sem conhecer essas pessoas, e ela fica postando, olha, eu comprei isso, comprei aquilo, isso aqui está na minha casa, meu endereço é esse, aqui está a foto da minha casa, e depois põe uma foto da pessoa na praia, dizendo assim, ó, estou de férias, volto em 20 dias, quer dizer, para o bandido que eventualmente está pretendendo assaltar a residência dessa pessoa, o bandido já sabe tudo que existe na casa, tudo que foi fotografado, apresenta, ela sabe que a pessoa está fora e sabe quando a pessoa vai voltar. Passou essa informação porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da rede acompanhando essa informação. Então, muitas vezes o usuário tem que se policiar no sentido de que tipo de informação ele está tornando pública. A gente às vezes imagina que está num ambiente privado da nossa residência, acessando o computador, e que aquilo está limitado, mas a internet nada mais é que uma grande praça pública. Então nós estamos tornando muitas informações públicas e vale a reflexão de que até que ponto isso deve ser ou não deve ser público. Né? Quer dizer, um comportamento individual de cada um. Sim, e além disso a questão das senhas, que é muito importante também. Foi feito um levantamento na rede e perto de metade das senhas que são utilizadas na rede são senhas triviais. Então desde o 1, 2, 3, 4 até a data de nascimento, o nome do filho, o nome do animal de estimação. Muitas vezes as senhas que as pessoas utilizam para determinados serviços na rede são senhas triviais de fácil dedução.
e aí permite que alguém mal intencionado vá acessar os dados da pessoa, fazer algum tipo de alteração, ou mesmo acessar serviços bancários. Então, duas preocupações de imediato que tem a ver com o comportamento do usuário é a utilização de senhas de difícil dedução e pensar muito antes do que vai colocar na rede, do que vai compartilhar e com quem. Bom, você tocou agora aqui no tema movimentação bancária via eletrônica. É um procedimento seguro ou não? Hoje, com a tecnologia que os bancos utilizam, com sistemas de criptografia e o usuário utilizando senhas fortes e tomando determinados cuidados segundo a orientação dos bancos, sim, é muito mais seguro do que, inclusive, as transações presenciais. Estatisticamente, há uma maior segurança, inclusive, do que transações presenciais nas agências. Tem crescido? Sim, esse é um setor que tem crescido, na verdade, como a cadeia da internet como um todo, porque as transações bancárias vão fomentar o comércio eletrônico, vão fomentar a prestação de serviço, vão fomentar o consumo de vídeo sob demanda, por exemplo. Quer dizer, hoje já existem serviços com o aumento da largura de banda e com os televisores inteligentes, muitos usuários estão comprando filmes, estão comprando música através da internet, através de sistemas automatizados. Quer dizer, toda essa cadeia de valor, desde as transações até a venda de produtos e serviços na rede, tem crescido de forma exponencial. Veja, quando se fala em privacidade, eu quero ir um pouquinho mais a fundo nesse tema, o projeto de lei que está no Congresso Nacional, o que ele especificamente fala sobre privacidade? Como é que ele aborda o tema da privacidade? A privacidade está diretamente relacionada à guarda dos dados pessoais, de como é que esses dados que trafegam pela rede são guardados. E o Marco Civil ele faz uma distinção bastante clara. Ele distingue quem é o provedor de infraestrutura, ou seja, a operadora de telecomunicações, quem chega lá com o par de cobre, com o cabo, com o serviço via rádio para atender o usuário, e quem é o provedor de aplicação, quem tem a rede social, quem tem o blog, quem tem o serviço que o usuário está cadastrado. E aí o Marco Civil ele coloca o seguinte, ele proíbe quem detém a infraestrutura de telecomunicações de estar gravando de estar gravando registros de navegação, de utilização das pessoas que utilizam a internet nas suas redes. E permite que os provedores de aplicação, ou seja, rede social, outras aplicações que usam a rede enquanto serviço de conteúdo, permite que esses gravem as informações dos usuários, porque faz parte do serviço. E é interessante o seguinte, o usuário ele tem opção, quer dizer, provedores de conteúdo, de acesso, ele pode escolher entre ter ou não ter aquele provedor em confiar ou não em determinadas empresas. Ao passo que na rede de infraestrutura, muitas vezes a pessoa está limitada a uma ou duas opções. Veja, uma das grandes colocações são as ofensas contra pessoas, contra empresas, enfim, que ocorrem numa rede mundial. E nessa rede mundial existe a justificativa de vários lugares de que eu tenho que ter uma legislação internacional. E isso é garantia de que realmente nada vai mudar, porque não vai existir uma legislação universal apoiado e aprovado por todos os países. Como é que é o marco civil que está sendo discutido neste sentido em relação ao Brasil? Porque hoje não existe esse marco regulatório, se eu não me engano. De fato, quando a gente fala de internet, a gente está falando de uma rede de computadores mundial. Então, por mais boa vontade que a gente tenha de estar determinando as regras e estar estabelecendo de forma segura no Brasil, a gente tem que lembrar que podem acontecer acessos ou ter serviços ou origem de determinadas informações fora do país, e aí a lei brasileira terá a dificuldade de alcançar. Mas em momento nenhum isso é desculpa para a gente abdicar e dizer, não vamos regulamentar isso, não vamos criar um ambiente saudável de internet no país. Claro. Então acho que a obrigação do país nesse momento é ter um marco civil, e o marco civil tem sido bastante elogiado, o projeto original do marco civil, em relação às legislações de outros países ou projetos de legislação de outros países. Ele tem sido bastante elogiado e é um passo fundamental, porque garante o seguinte, garante investimento, garante que empresas da cadeia de valor da internet se estabeleçam aqui com regras claras, que invistam no país, que gerem pesquisa e desenvolvimento no país a partir de regras claras em relação às aplicações. Os data centers podem estar hospedados aqui, a criação de novos conteúdos pode ser centralizada aqui, e isso tudo é muito bom para a cadeia de valor da internet. Se nós não tivermos essa legislação,
informação, essa insegurança jurídica pode afastar investimentos aqui. Mas o risco sempre vai existir de ter algum tipo de conflito internacional. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, Nérgio, mas chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Ok, eu acho que a mensagem que a gente tem que colocar, especialmente no contexto de micro e pequena empresa, é que a internet é uma excelente ferramenta de desenvolvimento e de aumento de produtividade das empresas. Então, eu acho que cada empreendedor tem que pensar um pouquinho em cada negócio, e cada um tem a sua peculiaridade, mas usar ao máximo a ferramenta internet para justamente maximizar os resultados e explorar o potencial todo que a internet tem. Isso é muito importante. Eduardo Neves, queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!